Olá, galera, muito bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a legislação de trânsito, mais especificamente das placas de sinalização. Eu já tenho postado alguns vídeos, sobre placa de regulamentação, sobre normas de circulação e conduta e por aí vai. Mas o nosso assunto hoje é sobre as placas de advertência. As placas de advertência são as placas que nos mostram, elas nos advertem quanto aos perigos que nós podemos encontrar ao longo de um trajeto. Nós temos vários tipos de placa de regulamentação. Nós, na verdade, temos 48 grupos de placas de advertência. Não significa que são 48 placas, são 48 grupos. E as placas de as placas de advertência, tá? Você pode observar que nas placas de advertência nós temos aqui o primeiro A, é o que representa a palavra advertência. O número que representa qual grupo que essa placa pertence, nós temos do 1 ao 48. E a letra minúscula subsequente do número, ela significa que ela nos mostra quantas placas nós temos vinculadas a esse grupo, né? Por exemplo, nós temos aí o grupo 1, A1, que são formados por duas placas, A1A e A1B. Isso implica que nós temos uma para a direita e outra para a esquerda. Todas as vezes que nós tivermos um grupo de placas com apenas duas placas, serão uma para a esquerda e a outra para a direita. Numa ordem sequente, a letra A1A, sempre será para o lado esquerdo e o B para o lado direito. Essa regrinha só vale para os grupos de placa que contêm apenas duas vinculadas, A e B. Nas demais placas, por exemplo, pode ser única, né? Por exemplo, a placa A8, A9, ela é uma placa isolada. Ela é uma interseção em T e uma bifurcação em Y, né? As placas de advertência até certa posição, por exemplo, até na A22, na maioria das vezes não, ela te mostra o formato da sua estrada. Você tem uma curva para um lado, a curva acentuada para o outro, você tem um cruzamento de vias, você tem uma interseção em T, você tem uma bifurcação, você tem uma descida, você tem uma subida e assim sucessivamente. A partir da A23, você pode perceber que ele está te advertindo quanto aos perigos que você possivelmente pode encontrar no seu trajeto. Por exemplo, a A23, você pode encontrar obras na pista, né? A A28, a pista pode estar escorregadia, você pode encontrar ciclista, você pode encontrar animais, você pode encontrar pedestres, escolares e assim sucessivamente. Nós não podemos confundir advertência com regulamentação. Nós não desrespeitamos as placas de advertência. Se na sua estrada, na margem da via que você está trafegando, transitando, se tiver uma imagem de uma
uma curva acentuada à esquerda, e o condutor, por exemplo, entrar em alta velocidade, ele não desrespeitou a placa da advertência. Se ele resolver fazer uma ultrapassagem forçada, onde ele não tem a mínima visão, também ele não desrespeitou a placa de advertência. O que acontece? Ela só está te avisando que adiante existe uma placa, existe uma curva acentuada, e que você precisa tomar as suas devidas precauções. Por exemplo, se eu entrei em alta velocidade, por exemplo, na curva, eu não desrespeitei a regulamentação. Eu desrespeitei a placa R19, que fala que a velocidade naquele local ela deverá ser reduzida porque adiante existe uma curva. Se eu fiz uma ultrapassagem forçada em cima da curva, eu também não desrespeitei a placa que fala da curva. Eu desrespeitei a placa R7. Veja bem, a placa R7 ela fala exatamente que naquele local é proibido fazer ultrapassagem. Então, você nunca desrespeita a advertência. Na verdade, você desrespeita as placas de regulamentação. São as placas de regulamentação que te dão ordem, que te permitem, que te proíbem, que te restringem de alguma coisa. Aí você fala assim, Celso, você já falou um monte de vezes. Esse negócio eu não entendi. O que é proibição? A proibição das placas de regulamentação são essas placas, por exemplo, que possuem essa tarja vermelha aqui, ó. Você precisa observar qual é o desenho de fundo e observar se ela tem a tarja vermelha. Onde tem só a orla vermelha, é que você pode fazer aqui somente aquilo que está descrito dentro da placa. Se a sua placa estiver cortada por essa tarja vermelha, é que naquele local é proibido você circular com aquele equipamento ou praticar tal ato. Por exemplo, tem local que é proibido pedestre circular, por exemplo, entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado para não confundirmos, principalmente, veja aqui, não confundamos placa de vire à esquerda e vire à direita com placas de curva acentuada à esquerda e curva acentuada à direita. Quando fala curva acentuada à esquerda e à direita, não existe ordem nessa expressão, não. Quando fala vire à esquerda ou vire à direita, é uma ordem. Você precisa seguir essa ordem, porque senão você pode ser prejudicado. Agora, que forma que você vai compreender essas plaquinhas? Observando o desenho de cada uma. É lógico que aqui não tá, a resposta não tá, porque na verdade eu estou apenas com a plaquinha, dando aula assim, através de uma placa. Mas no interior do livro você vai perceber toda a matéria e a resposta de cada placa dessa daí, o significado de cada plaquinha dessa daí. Por exemplo, as placas de curva acentuada. O que é uma curva acentuada? É uma curva mais fechada, onde o condutor ele tem que redobrar a sua atenção, reduzir a velocidade, porque senão ele pode ser surpreendido pelo seu veículo. Nós, na verdade, nós confiamos tanto no nosso taco, nós confiamos tanto no equipamento que nós dirigimos, que às vezes nós arriscamos muito. E ninguém consegue prever acidente. O acidente já está escondido. Todo local tem um acidente escondido. Cabe a nós evitar praticar os atos que possa fazer com que o acidente nos alcance. Então,
A placa A1A e A1B fala da curva acentuada à esquerda e direita. Depois a outra fala sobre apenas curva. Essa do meio ela é mais enjoada, é uma placa assim, mais exigente, ela não gosta de ser chamada de curva. Ela gosta de ser chamada de pista. Pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita. De que lado você vai compreender e de que lado, como você vai compreender isso? Observe a primeira barriguinha da placa. Você está em linha reta, você tem virado para a direita, ela vai ter uma curvinha para a direita, para depois ir para a esquerda. Então, ou então você pode observar também a pontinha da seta. Você observando a pontinha da seta, você vai entender que é curva acentuada para o lado esquerdo. Para onde a pontinha está indo? A primeira placa A3A para a esquerda no final, a outra para a direita. Então curvas, pista sinuosa esquerda, pista sinuosa direita. A outra, curva acentuada em S. Não esqueça que quando ela faz essa curva de 90 graus para um lado e para o outro, ela é acentuada. A outra não, a outra bem disfarçadinha, A5A, curva em S para um lado, curva em S para o outro. Veja bem, nós temos aqui um cruzamento de vias, ela é uma placa única, não tem colega. A placa A7A e A7B já tem o par, sendo sempre o final A para a esquerda, final B à direita. Lembrando que, para essa regrinha, se te ajudar em alguma coisa no dia da prova, são placas que possuem apenas duas. Nós temos aqui, inclusive está bem aqui no visor, aqui ó, A21, A, B, C, D e tem a E também, que está logo adiante aqui, ó. Tá vendo? Então são várias placas vinculadas no mesmo grupo. Então essas não tem esse negócio de ser uma para a esquerda e outra para a direita, não, porque são várias, tá bom? Então veja bem, é você estudar minuciosamente, com calma, cada placa, observando o desenho de cada plaquinha, para você não ser surpreendido no dia da sua prova. E outra coisa, todas as placas de advertência possuem um único formato. Todas as placas de advertência são de formato quadrado, exceto a 26A e B, tá aqui, que ela não é quadrada, é um retângulo, e a Cruz de Santo André. Essas plaquinhas ela não possuem o formato quadrado, todas as outras sim. Porém, essas três plaquinhas ela possuem um formato diferenciado, tá bom? Depois eu aprofundo mais nessas plaquinhas e bons estudos para você, observando bastante mesmo. E outra coisa muito interessante que eu gostaria de falar para vocês é sobre essas plaquinhas aqui que fala de peso bruto total limitado, peso bruto total limitado por eixo, comprimento limitado. Na regulamentação é máximo permitido, não esqueça disso. Veja bem, peso bruto total máximo permitido, altura máxima permitida, largura máxima permitido, peso bruto total permitido por eixo, comprimento máximo permitido. Então veja bem, não confundamos regulamentação com advertência, tá bom? Um abraço para vocês, qualquer dúvida vocês me liguem, tira as dúvidas e nós vamos programar uma aulinha presencial. Eu estou evitando essa aula presencial justamente pelo que nós estamos passando, e cada dia que passa parece que aparece mais casos na nossa cidade. Então eu não gostaria de transmitir, muito menos receber esse vírus que nós estamos todo mundo meio preocupado com ele. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Um beijo no coração de todos.